Sabe como é, né? Às vezes os maiores conflitos começam nos menores detalhes. Uma refeição, um gesto, e de repente tudo pega fogo. E é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Como um simples jeito de comer pão acabou revelando uma disputa de ideias gigantesca. Bom, vão mergulhar nisso de cabeça. A cena já começa com essa observação, bem direta. E olha, isso não é um simples comentário, não. É uma acusação formal, na lata. Tem gente ali observando, julgando. O palco para o confronto está montado. Então, o ponto principal é que essa não era uma crítica qualquer, uma reclamação boba. Era uma acusação com peso e que vinha de gente com muita autoridade. Imagina só a situação. O momento que era para ser de união, uma refeição entre amigos, de repente vira um campo de batalha. A tensão fica ali, no ar, quase dá para cortar com uma faca. Um ato super comum do dia a dia é colocado debaixo de um microscópio. Mas, afinal, quem é que estava presente nessa cena? Entender quem são os personagens aqui é essencial para a gente sacar o peso do que estava acontecendo. A gente tem 3 grupos bem definidos. Primeiro, os fariseus, conhecidos por serem super rigorosos em seguir a lei. Depois, os escribas, que eram os especialistas, os doutores da lei. E, claro, os discípulos, que eram o alvo da observação e da crítica. Agora tem um detalhe aqui que muda tudo. A origem dos escribas. Eles não eram dali da área, vieram de Jerusalém. Pensa nisso como se a diretoria da matriz resolvesse fazer uma auditoria surpresa numa filial. A presença deles já eleva o nível da coisa, mostrando que o assunto não era nada trivial. Ok, agora que a gente já sabe quem estava lá, vamos para o X da questão. O centro de toda essa atenção está nessa expressão, mãos impuras. Mas o que isso realmente queria dizer? Essa é uma pergunta que nos obriga a deixar de lado as nossas ideias de hoje. Não estamos falando de lavar as mãos com sabonete por causa de bactéria ou vírus. A história era outra. E aqui está o pulo do gato. Impuro, nesse contexto, não tem nada a ver com sujeira. É um conceito religioso, uma questão de estar cerimonialmente puro ou impuro para poder participar de certos atos sagrados. E isso incluía até as refeições. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado, a nossa preocupação com a saúde. Do outro, uma preocupação com a tradição, com a lei cerimonial. Os discípulos não estavam sendo acusados de serem sujinhos, mas sim de desrespeitar um costume religioso importante. Isso tudo nos leva para um entendimento bem mais profundo. Esse incidente não era só sobre lavar as mãos. Era, na verdade, um sintoma de um conflito muito, muito maior. Exatamente isso. A mesa de jantar se transforma numa arena onde 2 visões de mundo diferentes batem de frente. É a tradição contra uma nova interpretação. Então, de um lado, a gente tem os fariseus e os escribas, os guardiões da tradição dos antigos, a autoridade da época. Do outro, os discípulos, que com o seu comportamento pareciam desafiar essa mesma tradição. A tensão era toda entre o que sempre foi feito e o que estava sendo feito agora. E no fim das contas, tudo isso acaba numa questão fundamental, uma pergunta que ecoa através do tempo, muito além daquele momento específico. Pois é, o ponto crucial é esse. A discussão que parecia ser sobre mãos era, na verdade, uma investigação profunda sobre a natureza da pureza. O que é que realmente importa para a espiritualidade de alguém? E é isso que fica para a gente pensar. A pureza vem de seguir rituais e regras por fora? Ou ela vem de algo mais profundo, que está lá dentro do coração, da intenção? Essa disputa toda, que começou por causa de mãos impuras, na verdade abre um debate gigantesco sobre a própria essência da fé.